Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus amigos, meus familiares, meus irmãos. Estou gravando este vídeo para nós debruçarmos na lição chamada Um Chamado ao Arrependimento. É a lição de número 6 que nós adotamos na nossa igreja, da Escola Bíblica Dominical. É uma revista da editora Betel. Quem tiver a sua revista e quiser acompanhar conosco, fica mais fácil para a gente entender o contexto desta lição. Muito bem, antes de começar na lição, gostaria de agradecer aqui a pessoa do irmão Eudo, ele que é o superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical ali na Assembleia de Deus de Vila Timas, juntamente com o nosso companheiro, o irmão presbítero Tiago Monteiro, e também irmão Reginaldo Gonçalves, esse mestre aí na Palavra de Deus. Gostaria que você fizesse uma visita para nós no dia que você desejar lá na nossa igreja, e assim que acabar esta pandemia aí. Afinal de contas, né, meus irmãos, estamos com essa dificuldade de podermos estarmos reunidos e unidos, né, cultuando o nosso Deus juntos. Também aqui quero agradecer a vida do pastor Dorival Brandão, que é esse homem de Deus ali na direção desta igreja, onde eu faço parte, com toda a minha casa, toda a minha família. Muito bem, vamos lá para a lição, então, de número 6, cujo título é Um Chamado ao Arrependimento. O texto que nós vamos adotar é o Salmo de número 51. O Salmo 51 é uma oração de Davi. Não é só o Salmo 51 que é a oração de Davi, como tem várias outras orações de Davi nos Salmos. Exemplo, o Salmo de número 3, Salmo de número 4, Salmo de número 25, 26, 27, o Salmo 28 e tantos outros salmos que Davi expressava suas orações a Deus. Ele não só gostava de tocar harpa, de louvar a Deus, como ele gostava também de escrever e deixar os relatos de tudo aquilo que ele fazia, e isso acaba sendo um benefício para nós nos dias atuais. Muito bem, do Salmo 51 vamos extrair o texto áureo, né, deste salmo, o verso de número 17, que diz assim, os sacrifícios que para Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Esse é um texto maravilhoso, porque aqui já traz muitas verdades importantes para nós. Afinal de contas, um espírito quebrantado, o significado seria um coração aflito, um coração triste, sem força, fraco, mas ao mesmo tempo um coração arrependido, porque estas coisas veio talvez pelos próprios pecados, e aí fica com aquele coração quebrantado, contrito, triste. E aí, quando a pessoa reconhece o seu pecado e se humilha perante Deus, então aí o texto diz que Deus não desprezará este coração. Tá certo? Verdade aplicada. O que nós podemos aplicar nesta lição? O caminho da restauração e da comunhão com Deus passa necessariamente pelo reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. E nós então confessamos nossos pecados, né, e apresentamos diante de Deus, né? E aí Deus ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, nós vamos fazer uma contextualização daquilo que ocorreu no Salmo de número 51. Depois nós vamos revelar o caminho do arrependimento e por último vamos mostrar os pedidos do salmista a Deus. Muito bem, como eu já disse para você, o texto de referência é o Salmo de número 51 e vamos usar também como pano de fundo 2 Samuel capítulo de número 11 e capítulo de número 12. Muito bem. O Salmo 51, o verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aí o verso 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. O verso 7 do Salmo 51 diz: purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E o último verso que vamos ler: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Palavras do salmista Davi. Muito bem, vamos para uma breve introdução desta lição que queremos debruçar. O verdadeiro arrependimento, após nós termos cometido um pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus, o que faz separação entre o Deus e o homem? É o pecado. Então, quando uma pessoa ela comete um deslize, um pecado, ela está separada de Deus. Deus não aprova esse tipo de prática. E aí então, para nós voltarmos a ter este elo, esta comunhão com o Senhor, nós precisamos então ter um arrependimento verdadeiro. E aí nós fazendo desta forma, Deus ele vem ao nosso encontro, ele se revela a nós, Muitas vezes ele se revela através dos seus profetas, mas pode revelar através de um sonho, de uma revelação, tal. E aí então ele vem para nos resgatar, nos trazer de volta, esta restauração e esta comunhão. E aí nós nos sentirmos seguros, porque nós nos sentimos salvos na presença de Deus. Muito bem, o contexto histórico, que seria o tópico, que é o tópico número 1 desta lição, desta revista que estamos estudando. O tópico número 1, ele vai falar do sofrimento de Davi. Afinal, ele estava relatando aquilo que ele estava sentindo neste Salmo de número 51. E aí você percebe que Davi estava sofrendo exatamente por causa dos seus pecados. E quando a pessoa está cheia de pecados e os pecados estão ocultos, é como se tivesse uma espada atravessada na mente, no coração de uma pessoa. E a pessoa ela se sente acusada diuturnamente, então ela não se sente em paz. Ela está buscando, ela está procurando um refrigério, procurando algo que traz algum tipo de conforto. Não sei se você já sentiu esse tipo de sensação. Quer ver, por exemplo, quando tem algo escrito na lei e você descumpre aquela lei, você pode ter certeza que fica aquela sensação de juízo por você ter feito aquilo errado. O certo é o quê? Correr e corrigir aquele erro, consertar, para que você não fique com aquele juízo de condenação sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Muito bem. E isto ainda dentro desse breve histórico, desse tópico de número 1, a gente percebe que existe, através dessas transgressões cometidas, desses pecados, você percebe que a pessoa ela se sente afastada do Senhor, ela se sente sozinha no mundo. Muitos até se enredam e caminham por uma seara que é muito mais obscura. Elas tentam matar a Deus, fazer com que Deus não exista. Chega até pregar para outras pessoas, querendo convencer as pessoas que Deus não existe, talvez só porque ela passou por uma situação. E aí, ao invés dela chegar e se arrepender, confessar o seu pecado e buscar a resposta de Deus, a misericórdia de Deus, não. Ela opta simplesmente por dizer que Deus não existe, afastar de Deus por completo, e aí ela fica contra tudo e contra todos, e fica um negócio assim meio escabroso, Fica meio que esquisito a pessoa levar uma vida desta forma. Afinal de contas, como uma pessoa pode viver sozinho neste mundo? Na verdade, Deus
Ele tem a resposta para todas as coisas. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das nossas vidas. Deus é o Senhor desta terra. E Ele é quem nos formou. Ele sabe por que nós estamos sobre esta terra. E Ele tem um futuro prometido para nós. Você conhece alguém mais que tem isto? Que te apresenta estas coisas? Fala para mim, uma pessoa, ou alguém, ou qual Deus que tem esse poder para fazer estas coisas. Mas o nosso Deus, o Deus que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o mesmo Deus. É o Deus desta nação brasileira. Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Nós devemos dar a Ele honra, louvor e glórias. Nós temos que reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas e Ele é Pai. E está esperando de nós que nós nos apresentemos a Ele. Muito bem. Dentro desse contexto histórico ainda, eu queria abordar contigo, né, um pouco desta questão das transgressões do rei Davi. Davi, nesse início, o que acontece? Davi, ele se tornou rei. Ele não era rei, ele não nasceu rei. Ele era um jovem, né, filho, e tinha seus irmãos, e ele simplesmente era um jovem bastante rejeitado pelos seus irmãos, né? Não sei se você já sentiu o espírito de rejeição, mas é uma coisa terrível. E Davi, eu creio que ele sentia um pouco isso. E aí, como que ele fez para contornar essa situação? Ele optou por ficar obedecendo seu pai e cuidando das ovelhas do seu pai. E virou exímio pastor de ovelhas. Ainda quando jovem, ele já fazia isso. E então Davi, ele ali morando, né, com seu pai, ele foi chamado à sua casa às pressas para ser ungido rei. Aí o profeta Samuel foi lá, derramou azeite sobre a cabeça dele e ali o declarou que ele era rei sobre Israel. E Davi então foi aprendendo as lições ao longo da sua vida e com grande desafio. Para você ter ideia, ele ainda moço, jovem, ele teve uma das suas maiores batalhas, que foi lutar contra o gigante Golias. E ele venceu, sabe por quê? Porque ele venceu na força do Deus Todo-Poderoso. Ele creu no poder de Deus e não titubeou nem um milímetro, nem um segundo. E aí então, quando esse incircunciso Golias veio ao seu encontro, ele teve forças necessárias para combater aquele mal e dar vitória ao seu povo, à sua família, aos seus parentes. Muito bem. Davi, então, se tornou rei e estava, então, agora lá no palácio, num tempo em que os soldados, né, os exércitos, eles saíam para guerrear. 2 Samuel, capítulo de número 11, verso 1. Né? Era um tempo que era tempo de guerras, era tempo de lutas. E os reis, juntamente com seus generais, com seus capitães, juntamente com seus soldados, eles saíam para guerrear. E Davi tinha essa prática, e ele guerreou, e guerreou muitas vezes, várias vezes. Mas chegou um dia em que Davi, ele optou por ficar no palácio, e a Bíblia diz que ele ali do palácio, ele se engraçou. É assim que diz o texto, né? Ele viu uma mulher, né? Ele estava lá na parte alta ali do palácio, talvez com a vista maravilhosa, vista bonita, né? Depois que ele acordou do seu sono da tarde, do seu repouso, saiu do seu leito, em plena tarde, enquanto seus soldados estavam guerreando. Aí nós já podemos tirar grandes lições a respeito disso. Então, Davi, ele foi, né, olhar ali o horizonte e ele viu uma mulher, e a mulher chamava Batseba, né? E ele desejou esta mulher, chamou os seus súditos, perguntou quem que era aquela mulher. Imediatamente, aqui no verso de número 3 de 2 Samuel capítulo 11, diz que aqueles súditos disseram que era Batseba, né, filha de Eliã, a esposa de Urias, um soldado leal. Se
Se você depois for ver nas Escrituras Sagradas, você vai ver que ele era um dos 40 valentes de Davi. Era um homem que era leal a Davi, era um soldado aguerrido, né? E tinha toda a lealdade de Davi. Então, mesmo Davi sabendo que aquela mulher era uma mulher casada, Davi optou por ordenar que chamasse esta mulher ao seu leito. E ali ele coabitou com ela, né? E se relacionou com aquela mulher, e aquela mulher foi embora. Com poucos dias ela mandou a resposta dizendo que ela estava pejada, que ela estava grávida. E com aquela gravidez, então Davi se sentiu na obrigação de tomar algumas atitudes. Vamos lá, meus irmãos. Primeira falha de Davi. Parece que é um pecado bem simplesinho, né? Primeiro pecado aqui desse texto. Ele deixou de ir para a guerra, deixou de ir para a luta. Em tempo de guerra não é tempo de baixar a guarda, você concorda comigo? Em tempo de dificuldade, de provação, de ter todo um exército guerreando e lutando contra os inimigos, não dá para a gente ficar deitado no leito. Não é verdade? Que exemplo nós vamos estar dando para os nossos soldados? Então não é bom fazer assim. Além disso, Davi, por fazer esse tipo de prática, ele estava demonstrando uma pessoa que talvez estivesse com preguiça, não sei, porque em plena hora da tarde, esse homem está deitado no seu leito, descansando, né? Fica meio assim na contramão da realidade dos fatos, não é verdade? Você teria coragem de fazer isso? Eu acredito que não. Na verdade, imagina se você tem toda a sua casa, né, toda a tua família, todo mundo correndo atrás, lutando, e você simplesmente deitado no seu leito. Não é porque está enfermo, não é porque está em mal-estar, é simplesmente porque você está com vontade de ficar. Cuidado nessas horas, nesses momentos, porque pode se tornar perigoso. Olha o que aconteceu com Davi. Com essa situação, né, ele caiu com a concupiscência dos olhos, que foi o terceiro pecado dele. Ele viu Batseba e ela estava tomando banho e ele desejou Batseba. Não era sua esposa. E ele pediu que trouxesse essa mulher. E ela veio. E ele pegou e deitou-se com ela, cometendo o quarto pecado, que é o pecado de adultério. Um pecado grave. É um pecado que é um pecado para a morte. Por que é um pecado para a morte? Por quê? Porque se você for ver o que está contido lá em Levítico capítulo 20, verso 10, que era o período da lei para os judeus, e se aplicava a reis, a súditos, a todo mundo. Diz que a pessoa que cometesse adultério, ela era morta por apedrejamento. Ela seria julgada e sentenciada, e seria morta por apedrejamento. Então, tanto Batseba quanto Davi, eles estavam fadados à condenação de morte por apedrejamento. E aí, como Davi, conhecedor da lei, ele correu para buscar dar alguma solução para essa situação. Mas a solução não foi correr para Deus, se arrepender, pedir perdão para o marido, Urias. Ele não fez isso, pelo contrário. O que ele fez? Ele mandou que Joabe, né, um dos seus generais, ordenasse que Urias se apresentasse lá no seu palácio. E Urias veio, né, sem saber de nada. Urias chegou, né, e Davi conversou com ele e ele com Davi. E Davi disse para ele, fez uma proposta. Agora, Urias, vai para sua casa, né, descansa um pouco. E aí Urias saiu do palácio, mas não foi para sua casa. Ele não sentiu do direito de ir para sua casa, afinal de contas, existiam seus amigos, né, seus irmãos de farda, lutando lá na frente da batalha. Não seria razoável ele fazer assim. Então, ele ficou deitado ali na porta da casa real e não desceu à sua casa. Aí no verso de número 11 de 2 Samuel, né, capítulo 11, disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe
meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da minha alma não farei tal coisa, disse assim Urias a Davi. Então, Davi, ainda não contente, falou: então fica aqui por mais um instante. Aí Davi então resolveu, fazer um banquete para Urias, para ele comer e beber. E a Bíblia diz então que Davi o embebedou Urias para tentar ludibriá-lo e convencê-lo dele voltar para sua casa. Mas o que acontece, meus irmãos? Urias lutou de novo e falou que não ia, e ficou ali de novo. Pela manhã então, Davi, descontente, teve um outro desfecho, tomou outra decisão. Ele resolveu fazer uma carta para enviar para Joabe. E ele fez a carta e entregou nas mãos do próprio Urias, que Urias levou a carta a Joabe. E Joabe abriu a carta, e a carta era uma ordenança do rei, colocando Urias na frente da peleja e o abandonando na frente da peleja, para que morresse. E assim sucedeu. O verso de número 17 de 2 a Samuel, capítulo 11, diz o texto que Urias morreu naquela peleja. Morreu inocentemente, morreu sem saber, que o seu rei foi tão fraco e tão desleal para contigo. Olha que coisa terrível, meus irmãos? Às vezes a gente pensa que uma pessoa que é um rei, é um governante de alta classe, é uma pessoa, renomada, essa pessoa não comete falhas. Mas olha o tanto de falha que o nosso rei Davi cometeu, não é verdade? E olha o tanto que este homem chamado Urias deu lição, para as pessoas ali. Lição de lealdade, de fidelidade, de amor, de compaixão, Inocentemente foi levado à morte. É como se fosse um tipo do Cristo, não é verdade? O Urias, ele era uma pessoa extremamente simples, humilde. O rei o orientava e ele cumpria. E morreu cumprindo o seu papel, o seu dever. Foi lá para a peleja, foi para a batalha e guerreou até o final. Tenho certeza que homens como esse estão no rol dos heróis da fé, no livro que está lá no céu. Tenho certeza disso. Nós podemos também participar deste livro, fazendo grandes atos nobres. Nos dias de hoje nós precisamos muito de pessoas como Urias no mundo. Muito bem. Davi, ele esqueceu de alguns conceitos de Deus para a sua vida. Verdade? Davi era um homem que, por ser rei, ele tinha concubinas, ele tinha esposas, ele tinha os melhores pratos, ele tinha várias pessoas para o servir, tinha generais, tinha soldados, a seu comando. Ele era o rei, ele era todo poderoso, cheio de autoridade. Ele não precisava de muito mais que o que ele tinha. No entanto, ele não contente, ele cometeu esse trágico pecado, esses trágicos pecados, tamanha maldade. Mas não ficou barato não. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Deus enviou então o seu profeta Natã. 2 Samuel, capítulo de número 12. Enviou Natã ao palácio real e foi ter com Davi. Quem dera, meus irmãos, que Deus enviasse sempre um profeta para bater na nossa porta quando nós tivéssemos cometido deslizes, não é verdade? Na verdade, Deus, ele tem enviado sim seus profetas. Deus tem enviado as suas mensagens. Deus tem nos avisado. Nós é que muitas vezes não estamos com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Veja, por exemplo, nesses dias de pandemia, Covid-19 assolando milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora, pessoas morrendo. No entanto, tem gente que acha que isso é obra do acaso, É um mal que vai acontecer aí, pronto. Eu enxergo, sabe como que? Uma trombeta de Deus soando aos quatro cantos da terra,
chamando as pessoas, convocando as pessoas para abrir os olhos espirituais, os olhos da fé, e poder contemplar e ver as grandes maravilhas que Deus faz sobre a terra. Deus continua com domínio sobre todas as coisas. Agora, como os homens eles vão de mal a pior, Deus, na sua vontade permissiva, né, diretiva dele, muitas vezes, ele permite que as pessoas sofram por causa destas coisas. Deixa que as pessoas sofram, para ver se as pessoas, né, elas busquem mais se aproximar de Deus. Muito bem, então, vamos lá. Davi, sabendo da sua morte, e tudo oculto, escondido, só ele sabendo e Batseba sabendo. Ela não teve coragem de contar para ninguém e nem ele, os dois passíveis de morte. Então veio Natan conversar com o rei Davi lá no palácio. E ele contou uma história para o rei Davi e falou: existia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas vacas e muitas ovelhas. E o pobre, ele tinha só uma cordeirinha. E ele gostava tanto desta cordeirinha que a Bíblia diz que ela ficava no seu regaço. Ela ficava no seu colo e ele tratava como filha. Era o bem que ele tinha. Talvez não tivesse esposa, não tivesse filha, não tivesse nada. Então o que ele tinha, tão somente aquela cordeirinha. Pois bem, no dia que chegou na casa daquele homem rico, um viajante, né, um visitante, aquele homem rico, ele, ao invés de escolher das suas vacas ou das suas ovelhas, ele ordenou seus súditos que fosse lá matar a cordeirinha daquele homem pobre. E assim sucedeu. E ele foi e matou aquela cordeirinha para alimentar aquele viajante. E isso, Natan, o profeta, contando para Davi essa história, este enredo. Então, o texto diz que Davi ficou extremamente furioso. Olha o que diz o texto em 2 Samuel, capítulo 5, capítulo 12, verso 5. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Então ele disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeirinha tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Sabe qual foi a resposta do profeta Natã para Davi? Davi, esta pessoa, este rico, é você. Disse na cara de Davi. Porque o profeta de Deus tem que ter coragem de dizer olho no olho, olhando na cara da pessoa. E assim fez Natã. Foi você, Davi, que cometeu tal ato. Meus irmãos, quando nós deparamos com a verdade dos fatos, jogada, estampada no nosso rosto, nós podemos tomar 2 atitudes. Uma atitude é tentar nos esquivar, esconder, tentar matar o profeta, desfazer do profeta, sair falando que as pessoas estão querendo te acusar disso e daquilo, não é? Nesses dias de hoje a gente está vendo isso toda hora. Não é verdade? O governante, ele simplesmente se esquiva, foge, ele não aceita, né, a verdade dos fatos. Ela prefere viver uma mentira, uma falsidade. E isso é algo extremamente grave. A punição, ela vai vir como uma bola de neve, vai aumentar e vai ser muito mais grave. Pois bem, Davi, quando ele viu isto, o que ele fez? Ele se prostrou, ele se rendeu. E o texto diz que ele falou: pequei contra o Senhor. Ou seja, ele na mesma hora que viu que era com ele estava como se tivesse assim com a mente cauterizada. Ele estava, com a mente fechada, ele não conseguia ver o tamanho dos pecados dele. Precisou de vir uma pessoa de fora para sacudi-lo e dizer: você está em falta, você está em pecado, e pecado para a morte. Coisa terrível. Hoje, o pecado para a morte, você não vai morrer por apedrejamento, não. Mas você vai morrer por ausência de Deus. Você vai morrer porque vai cortar o elo de ligação entre você e Deus. É uma morte, vamos dizer assim, uma morte ficta. Você que se for membro da igreja do Senhor Jesus Cristo,
você que faz parte do reino de Deus, na mesma hora corta esse elo de ligação. Enquanto você não se arrepender, pedir, confessar os seus pecados, e você deixar essa prática, você está fora do reino. Lembra o que diz lá o Senhor Jesus? As pessoas vão chegar um dia e vão falar assim, Senhor, Senhor, mas nós fizemos isso em seu nome, fizemos aquilo. Jesus virou para eles e falou, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque é preciso levar uma vida, meus irmãos, de humildade na presença de Deus, de arrependimento, coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Ou seja, nós pecamos, nós falhamos, nós temos um advogado no céu, que ele há de nos justificar os nossos pecados. É assim que funciona no reino de Deus. Não tem como eu justificar a mim mesmo, não tem como eu ficar pedindo fulano ou beltrano para me justificar. Eu quero saber, eu diante de Deus, eu estou justificado ou não? Porque quem nos justifica é o Senhor, Jesus Cristo. Por isso que não existe nenhuma outra religião, não existe nenhum outro Deus comparado ao nosso Deus. Jesus Cristo, ele foi exemplo em tudo. Ele, sendo rei, destituiu-se da tua glória, veio, habitou entre os homens, né? Foi escarnecido, cuspido, humilhado e morto inocentemente pelos nossos pecados. Isso diz alguma coisa para você? Ou você tem ignorado isso? Ou você tem esperado que Cristo morra de novo por você? Quer dizer que ele não vai fazer mais isso. Ele já morreu pelos nossos pecados. Nós só temos que tomar posse daquilo que ele fez por nós e nós vivemos a vida agora de acordo com as ordenanças, as orientações de Deus dadas através do teu Santo Espírito. E Deus usa os seus profetas na terra para abrir nossos olhos, como eu estou buscando ser um profeta de Deus para a tua vida. Espero que você assim receba. Então, meus irmãos, o que acontece?